Então, pessoal, outro conceito importante de aprender aqui relacionado à virtualização é a parte de rede, né? Como funciona a rede na virtualização. E eu vou mostrar as opções para vocês e vou fazer um desenho aqui ao lado para isso ficar mais claro para vocês. Então, quando você vem na configuração de rede, você vai ter algumas opções aqui, tá? NAT, modo bridge e rede interna, tá? Tem diversos outros tipos aqui e tal, mas basicamente são esses três que importam. Então, vamos primeiro explicar esse modo NAT, né? Esse modo NAT, como é que funciona? Aqui está o seu computador, né? Esse aqui é o seu computador, vamos dizer assim, né? Ó, esse é o computador aqui, pronto. Então, esse é o seu computador, ele que hospeda as máquinas virtuais, né? Então, a gente tem o conceito, em português fica meio estranho, mas em inglês é a máquina virtual que você roda aqui, tá? Ele vai chamar de guest, ou hóspede, convidado, alguma coisa do tipo, tá bom? Essa máquina virtual aqui, tá? Que está rodando no seu host aqui, no teu computador aí, igual eu executei aquela máquina virtual, né? Então, você tem a máquina virtual sendo executada aqui e esse teu host está ligado numa rede, pode ser cabeado, pode ser sem fio, enfim, né? A camada física aí é transparente, né? Nesse caso não importa muito. Então, supondo que está cabeado aqui, está ligado na placa de rede, poderia ser sem fio também. Então esse aqui é o teu switch, roteador que tem na tua casa lá, access point, ONU, qualquer tipo de equipamento, tá bom? Então é esse equipamento aqui, pronto. Opa, você não quer entrar, pronto. Então tá aqui. Bom, quando a gente fala da rede no, no modo NAT, o que acontece? O seu computador, ele está na internet através desse teu, que não é um switch aqui, né? Senão não vai estar na internet. Isso aqui tem que ser um roteador, mas tudo bem, a gente corrige aqui. Então, o teu computador, né, o host ali que a gente está falando, que hospeda as máquinas virtuais, ele está na internet por quê? Esse aqui é a LAN, né? Qual que é o conceito de roteador? É esse, ele está em duas redes. E aqui tem a porta WAN, né? Esse roteador tem a porta WAN, que ele chega por fibra ou por, enfim, por cabo, se for, dependendo da operadora, e não importa, né? Mas aí aqui você tem a nuvem, né? Você tem aqui a internet aqui, né? Aqui está a internet, então esse internet, tá meio ruim de escrever aqui, tá? Que eu tô com o mouse, pessoal. Pronto. Então aqui está a internet, beleza. Aqui está ligado aqui. E quando essa rede está no modo NAT, o que acontece? O seu host, o host, ele vai ser o gateway para essa máquina virtual. Como assim, professor? Mais ou menos o seguinte: quando você instala o virtualizador, você vai ver que o teu computador ele fica com uma placa virtual, uma placa de rede a mais, que é uma placa virtual. Então o que acontece? O teu computador, essa rede aqui, supondo que ela é uma rede que ela tem esse P aqui, ó, 10.0.0, tá? 10.0.0. 1/24, tudo bem? Ou seja, C barra 24 quer dizer que aqui é fixo até aqui e só muda os 8 últimos bits. Bom, essa é a rede 1/24. Então, o teu router aqui vai ser o final 1, tá bom? E esse computador, sei lá, é o final 100, tá bom? Então, o seu computador é o final 100. Bom, quando você está com a placa de rede virtual da máquina virtual, tá bom? A gente está mudando aqui a placa de rede da máquina virtual aqui do lado. Quando você está com a placa de rede no padrão NAT, o que acontece? Esse host seu, ele acessa a internet através dessa rede 10 e ele cria uma outra rede. Ele vai criar uma rede, por exemplo, sei lá, vou chutar aqui, tá, pessoal? Mas é uma IP, não é IP público, é IP reservado, então não tem problema. Então ele vai criar uma rede lá, 192, 168, sei lá, 25. Ele vai criar essa rede, 25.0, por exemplo, 1/24 também. Então, ele vai criar essa rede. E ele vai ser, por exemplo, o final 1.
Tá? E o que ele vai fazer? Ele vai dar um endereço para essa máquina virtual, porque nessa placa ele sobe um DHC, como se fosse um DHCP também, para dar um endereço para a máquina virtual, e essa máquina virtual vai ser o final 2. Então essa máquina virtual vai estar o endereço 192.168, tá? 25.2, por exemplo. Então, essa máquina virtual, ela não vai acessar a internet direto. Quando ela for acessar a internet, ela vai pedir para o gateway dela. Qual que é o gateway dela? É o host. Aí ela vai solicitar informação para o host, que é esse aqui. O host vai pegar, como o host faz parte de duas redes, né? O host faz parte da rede 192 e da rede 10. O que o host vai fazer? Vai pegar e vai jogar esse pacote que vai ir para a internet. Tudo bem? Então a máquina virtual vai ter acesso à internet? Vai, só que não diretamente. Ela vai ter acesso à internet e o seu computador, que é o caso igual ao meu aqui, ele vai atuar como se fosse um roteador mesmo. Ele recebe os pacotes da máquina virtual, encaminha, e aí isso aí sai para a internet, depois volta e ele devolve. Tá bom? Isso é a placa de rede no modo NAT que a gente está vendo aqui. Tá? E a placa em modo bridge? Tá? Qual que é a diferença da placa em modo bridge? Né? A placa em modo bridge, a diferença é a seguinte: não existe o host ele não funciona como um gateway, tá? Opa, peraí que eu só perdi a borracha. O host não vai funcionar como um gateway. Quando você está com a placa em modo bridge, o que acontece? A sua máquina virtual é como se ela estivesse na sua rede local, tá? Ela vai atuar como se ela fosse parte da sua rede local e não como uma máquina dentro, uma máquina virtual que faz parte de outra. Como assim? Da seguinte forma, vamos arriscar aqui que apagou o computador. Bom, naquele nosso exemplo, o teu roteador aqui é o 10, né? Ó, 10.0.0.1, o roteador. O teu host aqui é o 10.0.10.0.0.100, o host. E aí o que acontece? Quando você colocar a placa em modo bridge, essa máquina virtual, ela vai fazer o seguinte: o teu host vai fazer o quê? Ele vai fazer como se fosse um bypass e vai conectar essa máquina virtual direto aqui na sua rede física. Então essa máquina virtual, como você tem provavelmente um DHCP nesse seu roteador, ele é o 10.0.0.1, esse aqui é o 10.0.0.100 que entrou depois. Então o que vai acontecer? Quando essa máquina virtual entrar, ela vai ganhar um endereço da tua rede física. Então ela vai ganhar, por exemplo, um endereço 10.0.0.101, que pode ter sido dado, pode ser dado por esse roteador, que muitas vezes o roteador caseiro eles fazem diversas funções, como servidor DNS, servidor DHCP e tal. Então isso é a placa em modo bridge. Você está pegando a sua máquina virtual e jogando ela direto na rede. Isso aqui é bom porque, por exemplo, você instala a máquina virtual com um servidor web, qualquer coisa do tipo, então você, através da sua máquina aqui, do seu computador, ou de qualquer computador da sua rede, do seu smartphone, de qualquer outro computador, você consegue acessar, por exemplo, uma aplicação web que esteja rodando aqui dentro. Então, nós falamos do modo NAT e do modo bridge, tá bom? E nós temos também uma outra forma de você configurar a placa de rede, que seria esse que ele chama de rede interna, tá? Rede interna, host only, enfim. É basicamente o seguinte, é para você fazer testes, né? Por exemplo, você quer fazer teste com duas máquinas virtuais, uma se conectando na outra, e não quer correr o risco de repente, fazer alguma configuração que possa trazer problema na sua rede, né? Você está configurando um servidor, alguma coisa que pode atrapalhar a sua rede. Então, você vai fazer o quê? Você coloca essas duas máquinas virtuais, deixa eu apagar tudo aqui, apagar. Então, você vai pegar essas duas máquinas virtuais, elas vão estar aqui, a VM1 e, por exemplo, a VM2. Essas duas máquinas virtuais, elas só vão ter comunicação entre elas. Então, elas não vão ter comunicação com sua rede física. Elas vão ter comunicação só entre as duas máquinas virtuais. Nem mesmo do host, muitas vezes você não consegue chegar nela, tá bom? Então isso você vai ver, depende do programa, com um nome um pouco diferente,
Bridge, NAT, Host Only, enfim, você vai ver com alguns nomes aí, mas no fundo acaba sendo basicamente esses três tipos aí, tá bom? Esses três tipos de configuração de rede que você tem. E aí no avançado você consegue mudar o endereço MAC, né? Se você estiver na mesma rede, por exemplo, às vezes você está na mesma rede, eu já peguei isso em laboratório, algumas versões do VMware, do VirtualBox, ele começa aqui com o mesmo endereço MAC, aí você ficar com máquinas com o mesmo endereço MAC na rede, você pode ter problema, principalmente em laboratório. E aqui você coloca a porta, né? Aqui no meu caso eu tenho uma Wi-Fi e uma Ethernet. Então assim, essa placa, por exemplo, vai ser bridge de qual? Da internet ou da Wi-Fi? Aí você escolhe isso também. Tá bom, pessoal? Então é isso. São os principais conceitos principais, assim, os conceitos básicos de virtualização, né? Que é muito importante você entender essa parte de rede aí. Tanto saber criar uma máquina virtual, quanto entender a parte de rede e a parte de disco lá, né? Que eu falei para vocês. Tá bom? Que é o dinamicamente alocado e o tamanho fixo, tá bom? Basicamente, só para a gente exemplificar aqui, dinamicamente alocado, isso aqui é o seu HD, né? Supondo que você tem um HD aqui de 100 GB, né? 100 GB. Esse é seu HD. Bom, aí você cria uma máquina virtual com, sei lá, 20 GB, tá? No dinamicamente alocado, esse aqui é o dinâmico, tá? Dinamicamente alocado, ou seja, ele vai alocando o espaço conforme a necessidade. Então, dinamicamente alocado, esse seu disco virtual, por mais que você coloque que a máquina virtual tem 50 GB, ele vai ocupar só um pedacinho aqui do seu HD, tá? Agora, na outra forma que tem, você tem o mesmo exemplo, 100 GB aqui também, um disco de 100 GB, e aí você tem o dinamicamente alocado, olha só, faltou aqui o dinamicamente alocado, e você tem, olha isso, caramba, eu vou ter que criar uma máquina virtual aqui só para a gente ver, que eu acabei de esquecer o que é. Só colocar aqui, vamos lá, tamanho fixo, tá? Então você tem o dinamicamente alocado e o tamanho fixo, tá bom? Então, no tamanho fixo, a mesma máquina virtual, você vai criar uma máquina virtual com, sei lá, 50 GB, o que ele vai fazer, ou 40 GB que seja, ele vai pegar e vai ocupar 40 GB aqui. Ele vai pegar 40 GB do teu disco e vai ocupar com essa máquina virtual, mesmo não tendo nada no disco, né? A gente costuma dizer que ele pega esse espaço e marca tudo com zero, coloca vários zeros lá e depois ele vai trocando o valor. Bom, aí você fala para mim, mas qual que é a vantagem de você fazer isso? Bom, o desempenho vai ser melhor, porque aqui, toda vez que você aumentar o tamanho de disco, ele vai ter que alocar espaço no disco físico. Toda vez ele vai ter que alocar um espacinho para poder gravar. Aqui não. Aqui como o espaço já está alocado, que tamanho fixo, ele só muda o valor. Tem um zero, ele muda para 1 e vai mudando os valores e acaba o desempenho sendo um pouco melhor. Tá bom, pessoal? Então assim, você vai fazer um trabalho da faculdade, precisa passar para o amigo, a máquina virtual, é bem melhor você fazer com dinamicamente alocado. Por quê? Porque vai ficar um tamanho menor, você consegue copiar VM no pendrive, esse tipo de coisa. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Valeu!